Paz de Cristo, meus amados irmãos, nesta noite de sábado eu quero desejar o melhor de Deus para a tua vida, para o teu lar e para a tua família. Com muita alegria eu venho aqui para transmitir a palavra de Deus para a tua vida. Você que está aí do outro lado, ansioso por ouvir a palavra de Deus, o Senhor me toca nesta noite para trazer uma palavra de ânimo, de fé, de encorajamento para todos vocês. Para todos vocês que são líderes na obra de Deus, desde o diácono até o bispo, a todos os líderes também de departamentos. Deus abençoe a tua vida e eu sei que hoje Deus vai falar com você através da sua palavra mais uma vez, tá bom? Eu quero te convidar a lermos a palavra de Deus no primeiro livro de Reis, 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, onde nós vamos estar lendo hoje. Vamos ler dois versículos, o versículo 8 e o versículo 9. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 e versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Amém, Jesus. Muito bem, esta é a palavra do Senhor. Eu gostaria de me dirigir a você que é líder na obra de Deus e dizer que o profeta Elias é um dos homens mais admirados ainda hoje pelo povo judeu e também por todos aqueles que estudam e amam a Bíblia Sagrada. O profeta Elias, ele é visto como grande representante de todos os profetas do Antigo Testamento. O profeta Elias, que foi usado pelo Espírito Santo para que grandes coisas acontecessem no seu tempo. Mas o profeta Elias também era homem sujeito às mesmas paixões que nós. O profeta Elias era homem também sujeito às mesmas fraquezas. O profeta Elias também era homem que tinha suas debilidades. E nós vamos conhecer então um pouco de quem era o profeta Elias. Um homem tremendamente usado por Deus para glorificar o seu nome naquele tempo. Um homem que desafiava reis, que desafiava ídolos e que dizia: só o Senhor é Deus na terra, no céu e em todo o universo. Mas Elias, o profeta de Deus, também tinha os seus momentos de fraqueza, tinha os seus momentos de tristeza, tinha os seus momentos de angústia, chegando até a ter depressão. É isso mesmo. Por que depressão? Porque depressão, apesar de ser entendido isso por algumas pessoas como sendo algo que um crente não pode sofrer, depressão, eu quero começar dizendo o seguinte: depressão é algo que todo ser humano, incluindo crentes até, homens de Deus, mulheres de Deus, podem também sofrer em qualquer momento da vida. A depressão quer dizer uma angústia na alma. É algo que entristece, é algo que traz para a pessoa um vazio muito grande dentro de si. E a depressão pode ser ocasionada por uma decepção, por uma frustração, por um medo. É isso mesmo. E o profeta Elias viveu essa situação em seu tempo. Veja, nesse texto que nós estamos lendo, estamos vendo Deus falando com o profeta Elias, dizendo para ele ir para Sarepta, que lá Deus havia ordenado uma viúva para que o sustentasse. Por que Deus está falando isso? Por que Deus está tomando essa atitude com relação a Elias?
porque Elias havia enfrentado o rei Acabe, havia enfrentado os erros, havia enfrentado a idolatria, havia enfrentado a apostasia do rei Acabe. E agora ele passa a ser perseguido, passa a ser visto como inimigo direto do rei. E por causa dessa situação, ele então vai até o rei e declara para o rei o seguinte, como se ele quisesse dizer: você vai entender agora, rei, que eu sou homem de Deus, e que para provar isso, como comprovação de que eu sou homem de Deus, não vai chover nessas terras, não vai ter alimento, vai faltar alimento, por causa do seu pecado, por causa do seu erro, por causa da sua apostasia, por causa da idolatria, por causa desse ídolo que você levantou. É isso. O profeta Elias, então, se torna alguém desejável para o rei. E por esse motivo, ele é perseguido, então, pelo rei Acabe. E ao ser perseguido, Deus fala com ele primeiro, vai para as margens de um riacho, fique lá nas margens do Querite, porque eu vou cuidar de você. E o profeta Elias então vai para as margens do Querite, e lá o Senhor cuida dele, ele toma água, ele sacia a sua sede, bebendo das águas do córrego Querite, daquele riacho. E Deus cuida também dele, enviando pão e carne de manhã e à tarde. Mas olha só, como Deus enviava pão e carne para Elias. Deus usou um meio um tanto absurdo para os seres humanos. Deus usou os corvos para levar carne e pão para o Elias. Deus é assim. Quando Deus quer cuidar, e Ele sempre quer cuidar, daquele e daquela que tem chamado. Deus é responsável por aquele e por aquela que Ele chama para a sua obra, para fazer a obra, para estar firme no ministério. Deus é responsável. E Deus então cuida de Elias, alimentando Elias de manhã e também à tarde. Isso acontece por um período. Mas eis que vem a seca, uma seca terrível, não chovia, então, segundo a palavra de Elias, homem de Deus. E aí aconteceu que por causa dessa seca, o riacho secou, o Querite secou, não tinha água mais no Querite. E você sabe perfeitamente que é até possível a gente ficar algum tempo sem se alimentar, mas é quase impossível ficar muito tempo sem tomar água. Nós somos compostos de 70% água, então nós dependemos da água para continuarmos vivendo. Elias então, quando viu o riacho secando, ele ficou um pouco preocupado, eu acredito, mas Deus também vai suprir a necessidade de Elias agora de uma outra forma. Deus então diz a Elias: levanta, Elias, aleluia, levanta, não fique aí, eu já providenciei, eu já ordenei para uma viúva, para que ela cuide de você, alimente a você. E ele disse então: vá até Sarepta, porque lá uma viúva vai cuidar de você, segundo a minha palavra. Aleluia. E Elias obedece então a Deus. Ele se levanta e vai a Sarepta. E a Bíblia vai dizer que quando ele chega naquela cidade, ele logo avista uma mulher. Ela está colhendo lenha, né? Está pegando uns gravetos para acender o fogo da sua casa, o fogão, para cozinhar, ou para cozer, ou para fazer alguma coisa para ela e para o seu filho.
Elias olha para ela, para puxar uma conversa, ele diz: eu quero água, me dê um pouco de água, use o teu vaso e traga água para mim. Quando ela se prontifica e vai para buscar água para Elias, Elias diz para ela: olha, traga também um pedaço de pão para mim, eu estou faminto, eu estou com fome. E aquela mulher então conta a sua história para Elias. Ela diz o seguinte: olha, profeta, olha, moço, olha, senhor, eu não tenho nenhum bolo para comer com meu filho, porque eu só tenho na minha casa um pouquinho de farinha na panela e um restinho de azeite na botija. Eu vou preparar com isto que tenho um último bolo, vou comer com meu filho e vamos morrer. Foi essa a palavra daquela mulher. E o profeta disse a ela então: olha, faça isso, mas primeiro traga para mim comer. Traga o bolo para mim comer. E ele completa dizendo: porque assim diz o Senhor, porque a farinha da panela não te faltará, e o azeite da botija também não vai faltar. A farinha da panela jamais vai acabar. Esta palavra do homem de Deus. E aquela mulher obedeceu. Ela fez o bolo, trouxe para o profeta. O profeta comeu do bolo. E a Bíblia diz que também veio o suprimento na casa daquela mulher. E aquela família foi abençoada pela palavra do homem de Deus. Aleluia. Eu quero agora me dirigir a você. Você que está do outro lado, você que é líder na obra de Deus e que tem dito: mas eu sou tão fraco, eu sou tão fraca. Você que tem pensado em até desistir do teu chamado, em desistir da liderança desta congregação, desta igreja, desse departamento, porque se julga fraco. Olha para o profeta Elias, um homem admirado, um homem que Deus usou de forma poderosa para fazer grandes coisas no Antigo Testamento. E o profeta Elias era sujeito às mesmas paixões e falhas que eu e você. Pense bem, nós vamos ter, depois desse episódio que estamos falando, depois da multiplicação, depois que Elias esteve com esta viúva, vamos ter Elias enfrentando ainda os profetas de Baal em um grande desafio. Mas olha você, ele enfrenta os profetas de Baal. Este homem, Elias, já tinha visto Deus operar tanto, alimentando ele através de corvos. Ele viu Deus operando, alimentando, cuidando dele através de uma viúva pobre. Depois ele vê Deus agindo de uma forma miraculosa através da vida dele, envergonhando os profetas de Baal. E depois de tudo isso, esse profeta de Deus, ao ser ameaçado por uma mulher chamada Jezabel, mulher de Acabe, ao ser ameaçado, ele sente medo, ele foge, e ele então passa a viver uma depressão. Ele chega a um ponto que, estando debaixo de um arbusto, ele pede a morte, ele deseja morrer, porque estava sendo perseguido, ameaçado por Jezabel. Mas deixa eu falar para você, Elias também passou por esses momentos difíceis que, quem sabe, você está passando. É possível que você não esteja sendo ameaçado por ninguém, ameaçada por ninguém, humanamente falando, mas com certeza você tem sido ameaçado constantemente pelo inimigo das nossas almas. Satanás tem ameaçado, tem tentado colocar medo em você.
tem tentado fazer você parar, tem tentado fazer você desistir, tem às vezes levado você a uma situação que você tem desejado a morte. Meu amigo, meu companheiro, minha companheira, não desista, não desista do teu chamado. Saiba que o Deus de Elias, Ele cuidou, está cuidando e vai continuar a cuidar de você e da sua família. Ele é poderoso, Ele é responsável por todos aqueles que Ele chamou para a sua obra. E Deus vai usar você. Mesmo às vezes você estando preocupado, preocupada, Deus vai usar você para ser bênção nas vidas de muitas pessoas. Às vezes você vai olhar para um lado, para o outro, e não vai ver ninguém do teu lado que te apoie. Às vezes você vai esperar que a solução do teu problema financeiro venha de alguém que você julga ter muita condição para te ajudar. E às vezes não virá dessas pessoas. Preste atenção. Elias foi sustentado por Deus através de corvos. E Elias foi sustentado por Deus através de uma viúva pobre. Sabemos que tem muitas viúvas ricas, como tinha naqueles tempos, mas ele foi sustentado e abençoado através de uma viúva pobre. Deus muitas vezes vai usar meios que ninguém acredita, mas são meios para que todos vejam que a glória é de Deus. Deus não usou um rico, um milionário, Deus não usou uma viúva rica de posses para sustentar Elias, porque de repente Elias e outras pessoas poderiam dizer: é porque ela tem dinheiro, é porque é rica. Então, a glória sempre será do Senhor. Deus usou uma pessoa que não tinha nada em casa para abençoar a vida de Elias. E automaticamente, o homem de Deus, Elias, se tornou um divisor de águas na vida daquela mulher e também na vida do filho daquela mulher. Elias se tornou o abençoador daquela família. Nesse tempo que você está vivendo, com todas as preocupações, Deus vai se mover em teu favor, meu irmão e minha irmã, e vai usar a tua vida para abençoar as vidas de muitas famílias, de muitas pessoas. É impressionante, mas é assim que Deus faz. Então não desista do teu chamado, não desista da obra de Deus. Deus é poderoso e Ele não vai deixar você, Ele não vai te abandonar. Ainda que todos te abandonem, o Senhor jamais vai te abandonar. Ele está com você, Ele te chamou, Ele é responsável por você e pela tua família. Olha, nosso ministério, quando eu falo nosso ministério, eu falo ministério pessoal, pastoral, chamada de Deus para a sua obra. Muitas vezes parece ser algo inexplicável humanamente falando, porque nós muitas vezes esperamos de alguém e não conseguimos, não recebemos, e por causa disso nos frustramos, nos decepcionamos. Mas eu venho aqui para te dizer o seguinte: você nunca vai estar decepcionado, decepcionada ou frustrado, frustrada com Deus, porque Deus nunca vai falhar com você. Ele te diz hoje mais uma vez: quando passares pelas águas, elas não te submergirão, e quando passares pelo fogo, nenhuma chama arderá em ti. Aleluia! O Senhor que cuidou de Elias vai continuar cuidando de nós, vai continuar cuidando de você, e mais que isso, vai usar a tua vida para cuidar de milhares de pessoas e de famílias neste século 21, para a glória do nome dele.
Amém? Você crê nisso? Então levanta a cabeça. Levante a cabeça e continue a trajetória, continue a caminhada, porque o Senhor é contigo para te dar vitória. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Daqui a pouco voltaremos com a poderosa oração da fé. Fiquem na paz do Senhor, em nome de Jesus.